O Resgate Memória Magé apresenta Os Horrores de Magé e a Revolta da Armada. A história do Brasil é repleta de fatos marcantes, como um dos mais importantes tem a proclamação da República. Fato que até hoje em meio à história do Brasil traz dúvidas e controvérsias. Sendo assim, vou contar um pouquinho desse fato que marcou o Brasil, até chegarmos a Magé. Houve conflitos sociais que já pressionavam o governo monárquico a fazer o Brasil uma república. Era questão de necessidade para nosso país, senão o Brasil ia virar um país todo em guerra. Entretanto, a partir de 1880, a política não era feita somente na Assembleia, mas também nos quartéis. O Exército foi a instituição que saiu fortalecida na Guerra do Paraguai. Literalmente, os soldados tinham sido os salvadores da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos incorporados às tropas. Os negros formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Para não morrer nas batalhas, os aristocratas tinham o direito de mandar os escravos em seu lugar. Além disso, para aumentar o número de recrutas, o governo ofereceu liberdade aos escravos que fossem guerrear. Com isso, mais um elemento veio afastar o exército da monarquia. Marcílio Dias, da raça negra, o herói da Batalha do Riachuelo, foi embarcado no Parnaíba, era rio-grandense e foi recrutado quando capoeirava. Sua mãe, uma velhinha alquebrada, afadigada, anêmica, cansada, debilitada, rogou que não levassem o seu filho. Foi em vão, Marcílio partiu para a guerra e morreu defendendo a bandeira brasileira, deixando um legado de patriotismo para o país. A escultura representa o marinheiro Marcílio Dias no momento de sua luta final, já ferido e esperando a morte. Sua postura é de bravura, por permanecer em pé e não se ter entregar à derrota. Suas vestes reportam a uma farda militar, trazendo resquícios de desgaste e de superação de combate. Outro fato que contribuiu para a proclamação da República foi que o Brasil vinha crescendo economicamente na produção de café, e desta forma, nos polos econômicos como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as classes médias e altas cresciam muito e os cafeicultores queriam de alguma forma influenciar na política de nosso país, entrando assim para a política, descentralizando o poder. Houve várias tentativas de mudanças. A primeira ocorreu em 1789, Vila Rica, Minas Gerais, onde vivia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes e outros revolucionários que tentaram modificar a realidade, principalmente por não concordarem com os altos impostos cobrados pelo rei. Esse movimento recebeu o nome de Inconfidência Mineira, e não acabou nada bem, pois Tiradentes sendo preso e enforcado, encerrando temporariamente com as manifestações. Depois, em 1824, outro grupo revolucionário, agora de Pernambuco, tentou ir contra o imperador, constituindo a Confederação do Equador. Ação que durou apenas 4 meses e também resultou na prisão e morte de muitos dos envolvidos. Seus líderes, Frei Caneca, Cipriano Barata e Emiliano Munducuru, acreditava que era necessária a adoção de reformas sociais urgentes. O fato de os negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai não os tornaram livres quando retornaram ao Brasil. Alguns permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam a alforria de seus donos. Assim,
logo após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, o único senador do Império que votou contra o projeto de abolição da escravatura, profetizou: a senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. Houve acontecimentos determinantes para que a proclamação da República realmente acontecesse. Os fazendeiros ficaram descontentes com a abolição da escravatura e exigiam que o imperador os indenizasse. Os militares do exército brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia. Os militares não possuíam uma autonomia de tomada de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis, que se sobrepunham às ordens dos generais. De acordo com a Constituição de 1824, a Igreja Católica estava subordinada ao Estado, sendo frequente a interferência governamental nos assuntos religiosos. Constava que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador. Com essas insatisfações, estava evidente em todas as classes sociais o desejo de mudança na política do país. Quem começou, de fato, a conspirar para a derrubada da monarquia foi Benjamin Constant. Porém, quem proclamou a República e pôs o fim ao Império foi o Marechal Deodoro da Fonseca, figura de maior prestígio no exército. Convencido por Benjamin Constant, o Marechal Deodoro concordou com tal ato. Foi difícil convencê-lo, pois o marechal era amigo de Dom Pedro II. Por ter permitido que os oficiais da guarnição de Porto Alegre se manifestassem politicamente, o que era proibido pelo governo imperial, Deodoro foi festivamente recebido por seus colegas e pelos alunos da escola militar no Rio de Janeiro. Enquanto, por um lado, a população, de modo geral, respeitava e gostava de Dom Pedro II, por outro lado percebia a proposta republicana como significado de progresso social. Havia grande preocupação com a sucessão imperial, depois do falecimento de Dom Pedro II, devido ao repúdio público ao príncipe consorte, marido da princesa Isabel, o francês Conde d'Eu. O conde tinha fama de arrogante, não ouvia bem, falava com sotaque francês, e além de tudo, era dono de cortiços no Rio, pelos quais cobrava aluguéis exorbitantes de gente pobre. Temia-se que, quando Isabel subisse ao trono, ele viesse a ser o governante de fato do Brasil. No Rio de Janeiro, os republicanos insistiram que o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, chefiasse o movimento revolucionário que substituiria a monarquia pela República. Os conspiradores dirigiram-se à residência do Marechal Deodoro, que estava doente, com dispneia. O major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro dissera a Deodoro que uma suposta ordem de prisão contra ele havia sido expedida. E acabam por convencê-lo a liderar o movimento. Aparentemente decisivo para Deodoro foi saber que, a partir de 20 de novembro, o novo presidente do Conselho de Ministros do Império seria Silveira Martins, um velho rival. Deodoro e Silveira Martins eram inimigos desde o tempo em que o Marechal servira no Rio Grande do Sul, quando ambos disputaram as atenções da Baronesa do Triunfo, viúva muito bonita e elegante, que, segundo os relatos da época, preferira Silveira Martins. Depois de muita insistência dos revolucionários, Deodoro da Fonseca concordou em liderar o movimento militar. O golpe militar, que estava previsto para 20 de novembro de 1889, teve de ser antecipado. Convencido de que seria preso pelo governo imperial, Deodoro saiu de sua residência ao amanhecer do dia 15 de novembro. Atravessou o Campo de Santana e, do outro lado do parque, conclamou os soldados do batalhão ali aquartelado, onde hoje se localiza o Palácio Duque de Caxias, a se rebelarem contra o governo. Oferecem um cavalo ao marechal, que nele montou, e, segundo testemunhas, tirou o chapéu e proclamou: "Viva a República!" Depois apeou,
Atravessou novamente o parque e voltou para a sua residência. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu. A manifestação prosseguiu com um desfile de tropas pela Rua Direita, atual Rua 1º de Março, até o Paço Imperial. Posteriormente confirmou-se que era mesmo boato a ordem de prisão contra o Marechal Deodoro. No Paço Imperial, o presidente do gabinete, primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, havia tentando resistir pedindo ao comandante do destacamento local e responsável pela segurança, General Floriano Peixoto, que enfrentasse os amotinados e que havia, no local, tropas legalistas em número suficiente para derrotar os revoltosos. O Visconde de Ouro Preto lembrou a Floriano Peixoto que este havia enfrentado tropas bem mais numerosas na Guerra do Paraguai. Porém, o general Floriano Peixoto recusou-se a obedecer às ordens dadas pelo Visconde de Ouro Preto e assim justificou sua insubordinação, respondendo ao Visconde de Ouro Preto. Sim, mas lá, no Paraguai, tínhamos em frente inimigos e aqui somos todos brasileiros. Em seguida, aderindo ao movimento republicano, Floriano Peixoto deu voz de prisão ao chefe de governo Visconde de Ouro Preto. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro, pensando que o objetivo dos revolucionários era apenas substituir o gabinete de Ouro Preto. O imperador Dom Pedro II tentou ainda organizar outro gabinete ministerial, sob a presidência do conselheiro José Antônio Saraiva. No dia seguinte, o Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entregou a Dom Pedro II uma comunicação, cientificando-o da proclamação da República e ordenando sua partida para a Europa, a fim de evitar conturbações políticas. Carta de despedida de Dom Pedro II. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir, com toda a minha família, para a Europa, deixando esta pátria, de nós tão estremecida, à qual esforcei para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século, em que desempenhei cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por uma grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889. Dom Pedro de Alcântara. Após a decisão do banimento, o paquete Alagoas foi preparado para conduzir, especial e exclusivamente, a família imperial e seus acompanhantes para a Europa. O encouraçado Riachuelo fez o acompanhamento militar da partida para o exílio. Na altura da costa baiana retornou à capital do país. Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias, última imperatriz consorte do Brasil, estudiosa da cultura clássica, interessou-se especialmente pela arqueologia durante toda a viagem marítima que conduziu a família imperial brasileira rumo ao exílio. Teresa Cristina esteve em estado de choque, entorpecida pelo tratamento rude que os republicanos dedicaram à dinastia deposta. Ao embaixador da Áustria presente no embarque, perguntou: que fizemos para sermos tratados como criminosos? No desembarque em Portugal retirou-se para um hotel simples, na cidade do Porto, onde sentiu-se mal. Um médico chamado às pressas nada pôde fazer. Suas últimas palavras teriam sido: Brasil, terra abençoada que nunca mais verei. Era 28 de dezembro de 1889. Sua Majestade Imperial, o Senhor Dom Pedro II, escreveu em memória da Imperatriz, uma simbólica poesia. Transplantada e brasileira em terra, lá te fizeste uma sombra hospitaleira, em que todo infortúnio achou guarida. Feriu-te a ingratidão, não seu delírio. Caíste, e eu fico a sós, neste abandono, do seu sepulcro vacilante sírio.
Como foste feliz! Dorme o seu sono, mãe do povo, acabou-se o teu martírio. Filha de reis, ganhaste um grande trono. Dom Pedro de Alcântara. Jornal Legal Lois, 29 de dezembro de 1889, publicou a morte da Imperatriz Teresa Cristina. Era uma mulher virtuosa e boa, da qual a história fala pouco, porque nada há de mal a dizer-se. Os jornais europeus comentaram a morte da Imperatriz. Le Figaro escreveu em 29 de dezembro de 1889. A Europa saudará respeitosamente esta imperatriz morta sem trono, e direita-se-á, falando-se dela, sua morte é o único desgosto que ela causou a seu marido durante 46 anos de casamento. Nos seus últimos instantes de vida, a imperatriz confidenciou à baronesa de Japurá: Maria Isabel, eu não morro de doença, morro de dor e de desgosto. Nas últimas semanas de 1889, a tripulação de um navio brasileiro, ancorado no porto de Colombo, capital do Ceilão, atual Sri Lanka, foi pega de surpresa pelas notícias alarmantes que chegavam do outro lado do mundo. O cruzador Almirante Barroso partira do Rio de Janeiro em 27 de outubro do ano anterior para uma grande aventura. O objetivo era completar em menos de 2 anos a circunnavegação do globo terrestre, jornada de 36.691 milhas náuticas ou cerca de 68 mil quilômetros. Para realizar tão importante e arriscada missão, a Marinha do Brasil designara alguns de seus melhores oficiais e marinheiros em uma de suas embarcações de guerra mais modernas. Almirante Barroso pesava 2.050 toneladas, tinha 71 metros de comprimento, levava 340 tripulantes e viajava equipado com 6 canhões e 10 metralhadoras. Desde a partida, havia sido alvo de homenagens e recepções calorosas em diversos portos estrangeiros. Depois de cruzar o temido Cabo Horn, no extremo sul do continente americano, o navio brasileiro passara algumas semanas em Valparaíso, no Chile, onde a tripulação fora saudada com um baile de gala oferecido pelas autoridades locais. Em seguida, tinha enfrentado o imenso e ainda relativamente desconhecido Oceano Pacífico, com escalas em Sydney, na Austrália, Yokohama e Nagasaki, no Japão, Xangai e Hong Kong, na China, e Aceh, na Indonésia. Foram meses de isolamento do resto do mundo, comunicando-se raramente com o Brasil. Uma semana antes do Natal de 1889, ao atracar em Colombo, o almirante Custódio José de Melo, comandante do navio, encontrou à sua espera um telegrama com uma notícia extraordinária. Brasil República, anunciava a mensagem. Bandeira mesma sem coroa. Despachado do Rio de Janeiro no dia 17 de dezembro de 1889, o telegrama, na verdade, só confirmava os rumores que a tripulação tinha ouvido na escala anterior, na Indonésia. Conforme notícias de segunda mão transmitidas pela tripulação de um navio holandês ali ancorado, o governo do Brasil havia sido derrubado. O Império Brasileiro, até então visto como a mais sólida, estável e duradoura experiência de governo na América Latina, com 67 anos de história, desabara na manhã de 15 de novembro. À primeira vista, eram informações tão improváveis que, na escala Indonésia, Custódio de Melo preferiu ignorá-la e seguir viagem na crença de que o Império Brasileiro continuava forte e sólido, como sempre fora. Estava tão seguro disso que, no dia 2 de dezembro, aniversário do imperador Pedro II, ordenou que a bandeira imperial fosse hasteada a bordo e saudada por toda a tripulação,
como mandava o regulamento da Marinha, e como se nenhuma mudança tivesse ocorrido no Brasil. O telegrama recebido no Ceilão, no entanto, não deixava margem para dúvidas. O país tornara-se, de fato, uma república. Segundo as instruções oficiais enviadas do Rio de Janeiro, a bandeira nacional continuava praticamente a mesma, com seu largo retângulo verde sobreposto por um losango amarelo. Desaparecia apenas a coroa imperial, que até então ocupava o centro do pavilhão. Até aquele momento, porém, ninguém sabia exatamente o que colocar no lugar da coroa. O comunicado avisava que o navio só receberia a nova e definitiva bandeira republicana quando chegasse a Nápoles, na Itália, meses mais tarde. Um segundo telegrama dizia que até lá, o comandante teria de improvisar. Isse agora mesmo a bandeira nacional, substituindo a coroa imperial por estrela vermelha. Em resumo, enquanto não se soubesse exatamente que símbolo haveria no centro da bandeira republicana, Custódio de Melo deveria apenas trocar a coroa imperial por uma estrela vermelha. Encouraçado aqui da BAN, um dos 90 navios da Armada Imperial Brasileira, a terceira mais poderosa marinha de guerra do planeta. Mais que a dos Estados Unidos em 1889, que junto com a Marinha Mercante do Império, representava a segunda marinha do mundo. A multidão não participou, nem aplaudiu a República. O dramaturgo, poeta, contista e jornalista Arthur Azevedo viu o cortejo militar do dia 15 de novembro, afirma, os cariocas olhavam uns para os outros pasmados, interrogando-se com os olhos, sem dizer uma palavra. Na rua 1º de março a passeata desfilou em silêncio, com Deodoro tentando manter-se ereto na cela e apresentando sintomas de recrudescimento de sua doença cardíaca. Segundo Joaquim Nabuco, a proclamação da República exerceu, sobre a população atônita, um efeito similar ao do tiro de Caramuru entre os assombrados indígenas. Os traços republicanos de Dom Pedro II, já bem conhecidos no mundo todo, levaram o presidente da Venezuela, Rojas Pou, a reagir de forma irônica ao saber da notícia da queda do Império Brasileiro, em 1889. Foi-se a única república da América. Entusiasmado com a abolição, que tanto defendera, Patrocínio também ajudou a criar uma guarda negra milícia, composta de escravos libertos, mulatos e capoeiras, com o objetivo de defender os direitos da princesa e assegurar o terceiro reinado após a morte do imperador Pedro II. Essas convicções monarquistas, porém, desapareceram todas na tarde de 15 de novembro de 1889, quando Patrocínio decidiu assumir a glória efêmera que Deodoro parecia recusar. A moção, redigida de forma tortuosa pelo jornal de Patrocínio, era endereçada aos senhores representantes do Exército e da Armada Nacional. Anunciava que o povo, reunido em massa na Câmara Municipal, fez proclamar, na forma da lei ainda vigente, pelo vereador mais moço, o próprio Patrocínio, então com 36 anos, a República do Brasil. Monarquista, amigo pessoal do imperador Pedro II, André Rebouças não aceitou a implantação do regime republicano, decidindo seguir a família imperial em seu exílio. Embarcou na madrugada do dia 16 de novembro de 1889, junto com ela, no paquete Alagoas, com destino à Europa.
Abatido pelo exílio e por um estado de saúde precário, morreu no dia 9 de maio de 1898. Em 1967, o governador do estado da Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, Negrão de Lima, batizou com os nomes dos irmãos André e Antônio Rebouças os maiores túneis da cidade. 2.840 metros nas duas galerias, em cada sentido. O primeiro presidente do Brasil tomou posse com as condecorações do Império e em seu sabre estava o anagrama do imperador Pedro II. O sociólogo Gustavo Le Bon traçou de nossa terra este quadro vergonhoso. Um só país tinha escapado a essa profunda decadência dos povos sul-americanos, em virtude de um regime monárquico que colocava o governo ao abrigo das competições. Depois o país ficou entregue a uma completa anarquia, e em que poucos anos a gente incumbida do poder dilapidou de tal maneira o tesouro, que os impostos foram aumentados em proporção desmedida. A proclamação da República implantou na realidade uma ditadura. Quando falaram a Dom Pedro II sobre a possibilidade da proclamação da República, ele comentou: "Então vocês verão o que é poder pessoal." De fato, 24 anos após a proclamação da República, o senador Muniz Freire analisava o regime. O país anda entregue às tenazes de um sistema que não é mais do que o poder pessoal universalmente organizado. Poder pessoal praticamente irresponsável do presidente da República. Poder pessoal dos indivíduos, famílias ou facções que se assenhorearam dos estados. Pior, muito mais ofensivo, muito mais em contato com a carne do que o outro. Poder pessoal dos chefes políticos. O império desmoronou-se, o poder pessoal do monarca foi destruído, e no seu lugar surgiu essa vegetação daninha de poderes pessoais muito mais intoleráveis. Benjamin levou seus companheiros para o Instituto dos Meninos Cegos, do qual era diretor, onde foram tomadas as primeiras decisões do governo. O executivo ficou composto da seguinte forma: Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório; Benjamin Constant, ministro da Guerra; Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores; Rui Barbosa, ministro da Fazenda; Aristides Lobo, ministro do Interior; Campos Salles, ministro da Justiça; Eduardo Vandencook, ministro da Marinha. No Instituto dos Meninos Cegos, foi também lavrado o primeiro decreto do governo republicano. Mais enfático do que o manifesto assinado antes por Deodoro, comunicava em seus artigos iniciais, artigo 1º. Fica proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa. Artigo 2º. As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Nos seus 15 meses de duração, entre 15 de novembro de 1889 e 25 de fevereiro de 1891, o governo provisório dedicou-se à intensa atividade legislativa. Cada ministério era uma fábrica de leis. Cada ministro valia por um congresso. O governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. O hino, vencido por José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Miguez, mesmo ganhando a disputa, acabou não sendo utilizado como novo hino do país. Desse modo, a composição acabou sendo conservada como um dos mais significativos símbolos, o hino da proclamação da República. Foi mantido o hino nacional cantado na época do Império. Tão polêmicas quanto a decisão sobre o hino nacional foram as discussões envolvendo a nova bandeira republicana. O positivista Teixeira Mendes dizia tratar-se de uma imitação servil do símbolo dos Estados Unidos. Os positivistas afirmavam que o Brasil republicano deveria adotar sua própria bandeira e encomendaram um modelo ao pintor Décio Vilares, imediatamente aceito pelo Marechal Deodoro por sugestão de Benjamin Constant. Nele, mantinham-se o desenho e as cores originais da bandeira do Império, substituindo-se apenas a coroa por um círculo azul com as estrelas que representariam o céu do Rio de Janeiro na manhã de 15 de novembro de 1889, com a seguinte frase:
ordem e progresso. O fundador da República não era republicano. Pelo menos é o que indica a correspondência que trocou um ano antes com o sobrinho Clodoaldo da Fonseca, aluno da Escola Militar de Porto Alegre, integrante da Mocidade Militar liderada por Benjamin Constant, admirador das ideias do francês Auguste Comte e ardoroso defensor da República. Clodoaldo escreveu uma carta ao tio em meados de 1888 na qual expressava suas convicções. Recebeu em resposta uma reprimenda. República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça, escreveu Deodoro. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia, se mal com ela, pior sem ela. Nas províncias, a única reação em favor da monarquia ocorreu na Bahia, surpreendentemente liderada pelo Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, comandante de armas de Salvador e irmão de Deodoro. Ao receber as notícias do golpe no Rio de Janeiro, Hermes da Fonseca anunciou que permaneceria fiel ao imperador. Capitulou algumas horas mais tarde ao saber que o próprio irmão liderava a conjura republicana e que Dom Pedro, àquela altura, já estava a caminho do exílio na Europa. Poderosa artilharia e na luta se põe pela metade. Nos seus 15 meses de duração, entre 15 de novembro de 1889 a 25 de fevereiro de 1891, o governo provisório dedicou-se à imensa atividade legislativa. Era preciso substituir leis feitas no interesse da monarquia. Nesse período, houve a separação da Igreja e o Estado. Havia dificuldades de toda natureza, a começar pela falta de quadros republicanos para ocupar os pontos-chaves na administração. Para o governo de Goiás foi escolhido o magense, tenente-coronel Bernardo Vasques, que recusou o cargo. O ano de 1889 encerrou com 50% nos soldos dos militares, que assim atingiu o patamar mais alto em todo o decorrer do século XIX. Em meio ao bate-cabeça do governo provisório, o esforço de reorganização do Brasil deu um passo importante. Em 3 de dezembro de 1889, foi nomeada uma comissão de 5 juristas para elaborar o projeto da nova Constituição brasileira. Vencidos todos os obstáculos iniciais, a Constituinte instalou-se no dia 15 de novembro de 1890, primeiro aniversário do novo regime. Os trabalhos eram dirigidos pelo Prudente de Moraes, o líder republicano paulista que 4 anos depois se tornaria o primeiro presidente civil da República. Ao assumir o Ministério da Fazenda, Rui Barbosa havia anunciado um programa de controle de gastos na economia do governo. Infelizmente não deu certo. A dívida interna dobrou. A prometida política de austeridade foi por água abaixo. Estimulada pela fabricação desenfreada de dinheiro, a inflação atingiu níveis altíssimos. Como resultado, os aluguéis triplicaram, o padrão de vida declinou. A maioria dos novos bancos quebrou sem honrar seus compromissos. O encilhamento, nome batizado na época a esse período ruim do Brasil, deixou profundas cicatrizes na biografia de Rui Barbosa. Ele passaria para a história como um dos maiores juristas brasileiros, mas também como um financista ingênuo e desastrado.
Outra medida controvertida de Rui Barbosa foi o decreto que determinava a queima de todos os registros do comércio de escravos. A justificativa oficial era eliminar dos arquivos e, portanto, da memória nacional, os vestígios de um capítulo que julgava vergonhoso para os brasileiros. Na realidade, o objetivo era tornar impossível compensar os prejuízos que os senhores de escravos pudessem eventualmente reclamar na justiça. Foi um prejuízo irreparável, privada para sempre de documentos preciosos sobre a escravidão. De todas as brigas no seio do governo, a mais ruidosa foi a que resultou na saída de Benjamin Constant do Ministério da Guerra. Na reunião ministerial de 27 de setembro de 1890, após a habitual discussão acalorada de outros assuntos polêmicos, Deodoro reclamou da nomeação do tesoureiro dos Correios no Rio Grande do Norte. O governador, Xavier da Silveira, havia proposto um nome, aprovado por Deodoro. Benjamin, que supervisionava a repartição, nomeara outro. Muito tenho sido traído, queixou-se o marechal. Depois de ouvir em silêncio por alguns minutos, Benjamin tentou se explicar, alegando que o cargo não era tão importante e que, na sua opinião, Deodoro estava fazendo tempestade em um copo d'água. O marechal não deixou que terminasse de falar. O senhor é um traidor. Insistiu. Traiu-me nas promoções. Como? Devolveu o ministro. Para surpresa de todo o ministério, seguiu-se uma troca de insultos até que Benjamin, já fora de si, anunciou seu pedido de demissão. Não seja tolo, afirmou, encarando Deodoro. Não sou mais seu ministro, o senhor é um marechal de papelão. Eu nunca tive medo de monarcas de carne e osso, quanto mais dos de papelão. Cada vez mais enraivecido, Deodoro atirou-se sobre o ministro e, de dedo em riste, desafiou-o a acertar as diferenças em um duelo. O duelo foi evitado pela intervenção dos demais ministros, porém Deodoro e Benjamin passaram mais de um mês sem se falar. Benjamin morreu 4 meses mais tarde, no dia 22 de janeiro de 1891, magoado com os rumos da República que ajudara a fundar. Boatos, nunca comprovados, afirmavam que nas últimas semanas de vida teria perdido a sanidade mental. O governo provisório republicano chegou ao fim em 25 de fevereiro de 1891, dia seguinte à promulgação da nova Constituição, quando o Congresso Nacional elegeu, por via indireta, o primeiro presidente da República. O vencedor, como se poderia imaginar, foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, cujo vice era o Floriano Peixoto, candidatos favoritos dos militares, contra o candidato civil Prudente de Moraes. Participou na aprovação da primeira Constituição da República de 1891, um mageense, o deputado federal Alcindo Guanabara. O almirante Custódio de Melo participou como candidato a vice-presidente da primeira eleição do Brasil, que teve como vencedor Floriano Peixoto. Seu governo, no entanto, já nascia condenado ao fracasso e explodiria de forma traumática exatos 9 meses mais tarde. O encilhamento de Rui Barbosa, as brigas no ministério, o gênio difícil do marechal, entre outros problemas, mostravam que os desafios do novo regime eram muito maiores do que imaginavam os jovens idealistas de 1889. O Brasil convertia-se em uma república federativa constituída por 20 estados autônomos e um distrito federal, a cidade do Rio de Janeiro. A União compunha-se de 3 poderes harmônicos e independentes entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do poder executivo, o presidente da República, seria eleito a cada 4 anos, sem direito à reeleição. O vice-presidente da República, igualmente eleito por 4 anos, exerceria, simultaneamente, a presidência do Senado Federal.
Caberia a ele substituir o presidente sempre que necessário, inclusive em caso de morte, mas se a vacância ocorresse antes de completados 2 anos do exercício do mandato, seria realizada nova eleição. Esse item seria o motivo da grande crise do governo Floriano Peixoto, após a renúncia e morte de Deodoro. As relações entre o Marechal e o Congresso tinham azedado desde antes de sua eleição indireta para a presidência da República, em 25 de fevereiro de 1891. No dia anterior, ao dar por encerrados os seus trabalhos, a Assembleia Constituinte aprovara uma moção apresentada pelo senador Quintino Bocaiúva, declarando Benjamin Constant, falecido algumas semanas antes, o verdadeiro fundador da República Brasileira e um belo modelo de virtudes, no qual os futuros governantes deveriam se inspirar. O vaidoso Deodoro julgou a decisão inaceitável. Afinal, acreditava ser ele o pai do novo regime, ficando todos os demais no papel de meros coadjuvantes, como bem demonstrava sua pose para o quadro do pintor Henrique Bernardelli. No chamado golpe de 3 de novembro, 3 semanas antes da renúncia, Deodoro mandara publicar 2 decretos que, na prática, colocavam o país sob o tacão da ditadura militar. O primeiro dissolvia o Congresso. O segundo instaurava o estado de sítio, pelo qual ficavam suspensas todas as disposições da nova Constituição republicana relativas aos direitos individuais e políticos. A partir daquele momento, qualquer pessoa poderia ser presa sem direito a habeas corpus ou defesa prévia. Forças militares cercaram os edifícios da Câmara e do Senado. Palavra do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil republicano. Não posso por mais tempo suportar esse Congresso, é de mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Ordenou Deodoro ao barão de Lucena, chefe do ministério. Prepare o decreto de dissolução. Vários opositores foram presos, incluindo Quintino Bocaiúva e outros republicanos civis que na manhã de 15 de novembro estiveram ao lado do Marechal no momento de derrubar a monarquia. Assustados, os governadores de início apoiaram a ação de Deodoro, com a única exceção do paraense Lauro Sodré, antigo correligionário de Benjamin Constant. O resultado foi uma onda de protestos e rebeliões em todo o país. No Rio Grande do Sul, um grupo depôs o positivista Júlio de Castilhos do governo do estado, substituindo-o por uma junta administrativa, jocosamente apelidada de governicho. No Rio de Janeiro, os funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em greve. A principal reação, no entanto, veio da Marinha, reduto de simpatias monarquistas que nunca se aliara totalmente ao governo republicano. Na manhã de 23 de novembro de 1891, o almirante Custódio José de Melo ameaçou bombardear a cidade caso Deodoro não voltasse atrás nas suas decisões. Velho, gravemente enfermo, sem forças nem paciência para reagir às pressões, Deodoro da Fonseca renunciou ao mandato no dia 23 de novembro de 1891, passando o governo ao vice-presidente, Floriano Peixoto, alagoano e marechal como ele. Na renúncia estava escrito assim: assino o decreto de alforria do derradeiro escravo do Brasil. Teria dito ao rubricar o documento de renúncia: não quero aumentar o número de viúvas e órfãos em meu país. Não sou mais presidente da República e vou pedir a minha reforma. Deodoro morreu 9 meses mais tarde, em 23 de agosto de 1892 aos 65 anos, sendo enterrado à paisana, sem honras militares, como era seu desejo. A causa da morte, dispneia. Aliados de Deodoro e suspeitos de simpatia à monarquia foram afastados. Inclusive, o governador Dr. Francisco Portela, criador do município de Teresópolis, que após a renúncia de Deodoro,
deixou o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Um outro a deixar o cargo foi o tenente José Augusto Vinhais, importante personagem na proclamação da República, que se une aos revoltosos comandados pelo almirante Custódio de Mello. Personagens importantes na invasão do município de Magé, ocorridos em novembro de 1893 a 21 de fevereiro de 1894. O exílio do imperador. Provavelmente lhe abreviou a vida. Isolado, com poucos recursos, vivendo modestamente em hotéis, só tendo a consolação nos livros e dos poucos amigos que ainda lhe eram fiéis. O conde Afonso Celso, em visita que fez a Dom Pedro II, relata a tristeza do imperador em seu exílio, lamentando-se que ninguém lhe escrevia, não se interessavam como estava passando. Em visita ao escritor português Camilo Castelo Branco, que já estava cego, Dom Pedro II lhe disse: Console-se, meu Camilo. Há de voltar a ter vista. Meu senhor, a cegueira é a antecâmara de minha sepultura. Perdi o trono. Camilo, estou exilado. Não voltar à pátria é viver penando. Resigne-se, vossa majestade. Tem luz nos seus olhos. Sim, meu Camilo, mas falta-me o sol de lá. Em 1891, Dom Pedro II foi viver em um modesto quarto em um hotel de Paris. Levou com ele um pequeno travesseiro com terra brasileira, afirmando que queria ser enterrado com ela. Sentindo a morte próxima, pediu o travesseiro e com ele exalou o último suspiro. Nunca me esqueci do Brasil. Morro pensando nele. Que Deus o proteja. Morreu Dom Pedro II, modestamente, no silêncio do seu exílio. Desamparado do Brasil que tanto amara. O governo republicano brasileiro não quis participar das homenagens que a França fez a Dom Pedro II em seus funerais. Pedro II morreu ainda jovem para os padrões atuais. Contava com 66 anos, mas aparência de muito mais velho. Suas responsabilidades, as preocupações, a vida pública havia-lhe imposto tal aparência. Carregava em sua face o Brasil. Dom Pedro II era admirado em todo o mundo, e somente neste dia 5 de dezembro, havia chegado ao Hotel Bedford, mais de 2.000 telegramas prestando as condolências à família imperial. As homenagens que o presidente da França Sadi Carnot fez por ocasião das honras fúnebres do imperador deposto do Brasil desagradaram ao governo brasileiro. O funeral de Dom Pedro II atraíram uma multidão de pessoas que vinham lhe prestar as últimas homenagens. No dia 9 de dezembro de 1891, apesar da chuva incessante e do vento frio, verdadeira multidão começou a ocupar a Praça da Madeleine. Enviados de todas as nações compareceram à fúnebre cerimônia. Os correspondentes dos jornais Daily Telegraph e do Daily Mail escreveram que havia tanta gente nos funerais de Dom Pedro II quanto nos de Victor Hugo. Só se notou a ausência de um representante do governo brasileiro. O Brasil oficial negou-se a tomar parte das homenagens ao velho imperador. A princesa Isabel desejava realizar uma cerimônia discreta e íntima, mas acabou por aceitar o pedido do governo francês de realizar um funeral de Estado. Enquanto o governo francês queria prestar homenagens de chefe de Estado ao imperador Pedro II, a representação diplomática do Brasil, na França, tentava convencer o governo francês a não fazer isso, pois poderia ferir suscetibilidades dos governantes republicanos brasileiros. O governo brasileiro, dos republicanos golpistas, tentou em vão impedir que a França fizesse o funeral do imperador como chefe de Estado, rogando para que a bandeira imperial não fosse hasteada e que os símbolos antigos não fossem respeitados. De nada adiantou.
o governo francês prestou honras grandiosas a Dom Pedro II e à família imperial. Embora republicano, o governo francês tinha maior consideração pelo imperador do Brasil, porque ele fora o primeiro chefe de Estado a prestigiar a França, visitando-a oficialmente, após a derrota para a Prússia em 1870. Para evitar incidentes políticos, o governo francês decidiu que o funeral seria oficialmente realizado pelo fato do imperador ser Gran Cruz da Legião de Honra, mas com as pompas devidas a um monarca. A França foi o país escolhido por Dom Pedro II para passar o último dos seus dias. No dia 5 de dezembro de 1891, apenas 3 dias após o seu aniversário, nosso imperador morria num simples quarto de hotel francês. Quando a família imperial foi exilada do Brasil, os que ajudaram a realizar o golpe, como Deodoro da Fonseca, mandou retirar dos cofres públicos 5.000 contos, o equivalente em dinheiro a 4,5 toneladas de ouro, salvo engano, para dar como forma de indenização à família imperial. Dom Pedro II, além de negar, disse que ninguém de sua família o receberia, e pediu que caso o dinheiro já tivesse sido retirado, que fosse feito um documento que comprovasse que o dinheiro fora devolvido, e terminou com a frase: com que autoridade esses senhores dispõem do dinheiro público? Era a primeira tentativa republicana, ato comum hoje, de desvio do dinheiro do povo. Vale lembrar que outro ato bastante comum hoje, o aumento dos próprios salários dos parlamentares, também começou no pós-golpe. Dom Pedro II passou 49 anos governando o Brasil, e durante todo este tempo, nunca aumentou o soldo que recebia como imperador, ainda que a Câmara fosse favorável. Assim que a República tomou posse, os líderes como Deodoro, aumentaram seus próprios salários para quase o dobro do que ganhava o imperador do Brasil. Carta do Marechal Deodoro da Fonseca ao seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca da Escola Militar, dizendo a respeito da República no Brasil. República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. O único sustentáculo do Brasil é a monarquia, se mal com ela, pior sem ela. Dom Pedro II foi vestido em uniforme de almirante da Armada do Brasil, com as medalhas e fitas das quais era dignitário, segurando o crucifixo em prata de lei, enviado pelo Papa Leão XIII. Após as homenagens prestadas na França, o ataúde que conduzia os restos mortais de Dom Pedro II foi levado a um trem especial que o conduziu a Lisboa. Em Lisboa, após a celebração das exéquias na igreja de São Vicente de Fora, pelo cardeal de Lisboa e 12 bispos, foi o imperador sepultado ao lado da imperatriz Dona Teresa Cristina. Governo de Floriano Peixoto. Em 23 de novembro de 1891, a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca transformou Floriano Peixoto no segundo presidente do regime republicano. Floriano Peixoto assumiu o lugar de Deodoro e não convocou eleições presidenciais, conforme previa o artigo número 42 da Constituição para o caso de vacância do cargo em menos de 2 anos após a posse do presidente. Sua alegação era que tal norma valia para presidentes eleitos por voto direto, e tanto Deodoro como ele próprio haviam sido eleitos indiretamente, pelo Congresso Constituinte. Nessa época, as conturbações entre o poder legislativo e executivo e a crise econômica deixaram o cenário político bastante delicado. Nasce o governo de Floriano Peixoto, uma das mais terríveis ditaduras, que se vale do apoio dos presidentes dos estados e do exército para se perpetuar.
inaugurando ações de cunho paternalista, que ainda marcam nossa cultura política. O novo presidente mandou construir casas, emitiu isenção sobre os impostos cobrados nos alimentos e reduziu o preço dos aluguéis. Contudo, essas ações eram seguidas por arroubos autoritários que determinavam uma relação política de lealdade sustentada pela troca de favores. Mesmo assim, foi acusado de ocupar a presidência ilegalmente, e o primeiro movimento de oposição veio em 31 de março de 1892, quando 13 oficiais generais divulgaram um manifesto em que exigiam a convocação de novas eleições. Acusavam Floriano de desobedecer à Constituição. Entre os signatários estavam o almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha do primeiro governo provisório, e o general João Severiano da Fonseca, irmão de Deodoro. Na mesma noite, Floriano demitiu todos os generais de suas funções e mandou reformá-los por medida administrativa. O manifesto acusava Floriano Peixoto de armar brasileiros contra brasileiros e denunciava desvio do dinheiro público a uma política de suborno e corrupção. O movimento foi sufocado, e seus líderes, presos. Parte deles foi mandada para a cidade de Tabatinga, no interior do estado do Amazonas. Em 6 de setembro de 1893, um grupo de oficiais da Marinha voltou à carga. Eram liderados pelo almirante Custódio de Melo, que ocupara os ministérios da Marinha e da Guerra no governo de Floriano e pretendia candidatar-se a presidente da República. No grupo estava também o almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha no governo de Deodoro e senador pelo Distrito Federal, que fora preso e reformado por ter assinado o Manifesto dos 13 Generais um ano antes. No dia 7 de setembro de 1893, o diretor da Escola Naval, almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, aderiu publicamente ao movimento, declarando-se favorável à volta da monarquia. Logo no começo da revolta, o almirante Saldanha da Gama não quis envolver-se na situação revoltosa do Rio, preferindo manter uma atitude de neutralidade. Desempenhou o papel de socorrer aos feridos evitando contactos com os revoltosos. Saldanha queria evitar que aspirantes e marinheiros da escola fossem arrastados pelo movimento que se processava no Rio. Permaneceria neutral não fosse a medida do governo de Floriano Peixoto estabelecendo o licenciamento dos alunos da escola. O almirante permitiu a saída dos alunos que quisessem ir servir ao governo, porém os acontecimentos levaram Saldanha a ir à guerra naval e à revolução. Quando entra na guerra já fazia um ano que a luta vinha se dando no sul do Brasil e há 3 meses na Baía do Rio. Saldanha expressou que lutaria pela libertação da pátria brasileira do militarismo, do sectarismo e do jacobinismo. Disse: "Ofereço minha vida em holocausto no altar da pátria." Embora o almirante Saldanha da Gama tenha se juntado com o almirante Custódio de Melo contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, havia divergências políticas entre eles. O Custódio de Melo era republicano e defendia novas eleições e o Saldanha da Gama desejava a volta da monarquia. Enquanto o cenário político brasileiro entrava em guerra, havia ao fundo da Baía da Guanabara um município do estado do Rio de Janeiro com uma excelente situação geográfica, e mesmo topográfica, encravado, como inigualável joia, entre duas capitais, Niterói e Rio de Janeiro, chamado Magé. Magé vinha se recuperando da situação econômica, pois a libertação dos escravos em 1888
fez com que a produção agrícola entrasse em colapso. Magé sempre teve uma importância econômica, graças à lavoura da cana-de-açúcar, mandioca, milho e café. Pelas suas estradas escoava-se toda a produção que vinda do Vale do Paraíba, como também o ouro das Minas Gerais. Magé era uma importante cidade brasileira. Ao tempo de Brasil Colônia, em 1802, foi cabeça de coroa, em 1810 baronato, em 1811 foi elevada a viscondato, no Império foi cidade modelo. Terra de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o futuro patrono do Exército Brasileiro. O sol despertava a névoa que guarda as montanhas ao longe e a brisa da manhã acordava o torpor do vale. A cidade de Magé despertava, sem saber que estava próximo do maior massacre da história feita a pessoas civis numa cidade que era republicana. Eu vou destruir Magé. Essa é a minha missão. O maior genocídio ocorrido no estado do Rio de Janeiro. Em setembro de 1893, houve a Segunda Revolta da Armada. Com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca antes dos 2 anos de mandato, teriam que ser feita uma nova eleição. Infelizmente, o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto não respeitou a Constituição, interpretando-a de um modo diferente, provocando a revolta da Armada. Os almirantes Custódio de Melo e Luiz Felipe Saldanha da Gama encabeçaram um movimento armado contra o governo do vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Chegaram ao Rio de Janeiro, 2 encouraçados comprados na Europa. Somado com os marinheiros do encouraçado Aquidauban, contava com um efetivo de mais de 5.000 homens para desembarque. Entrara sem levar um só tiro das fortalezas, que eram comandadas pela Marinha. Após a entrada na Baía da Guanabara, começaram logo os bombardeios sobre as cidades do Rio de Janeiro e da capital Niterói. Logo depois, as principais ilhas da Baía da Guanabara estavam em poder dos revoltosos. Assim, as ilhas do Governador e Paquetá e seu pequeno arquipélago caíram em poder dos rebeldes. Mas não eram propícias à subsistência das tropas e Magé ao fundo da Bahia foi facilmente tomada. Sendo Magé ponto estratégico, e cidade bem abastecida de víveres, alimentos necessários à sobrevivência, para ali fora mandado o tenente José Augusto Vinhais, a fim de aglutinar forças e prosseguir no abastecimento aos navios rebelados, surtos na orla da Baía da Guanabara. Magé era estratégico para a armada, não só pelos alimentos, mas principalmente pelos seus portos. Os marinheiros entraram pelo Porto da Piedade e chegaram com facilidade ao centro da cidade. O tenente Vinhais, que ajudou na implantação da República, agora está contra o governo do Marechal Floriano Peixoto. O tenente Vinhais, logo que chegou a Magé, aprisionou o juiz municipal e o promotor, por sabê-los fiéis ao governo republicano de Floriano. E de imediato mandara chamar Gabriel Maia Lage, que era o fiscal-geral da cidade, para que o mesmo fizesse a entrega de todos os haveres existentes no cofre da Câmara Municipal. O fiscal Gabriel obedecera às ordens do chefe militar, tenente Vinhais, mas tivera o cuidado de pedir a presença de todos os vereadores. E na presença dos mesmos, foram os haveres entregues, é lavrada uma ata, subscrita por todos os presentes.
Enquanto o chefe revoltoso, o tenente Vinhais, providenciava o aliciamento de voluntários, toda a população vivia em suspense, esperando a todo o momento a reação dos governistas, o que não demorou a acontecer. O tenente José Augusto Vinhais foi muito importante na proclamação da República. Ocupou o serviço de correio e telégrafo e disparou informações para todo o Brasil, informando aos quartéis da queda do Império e do novo governo. Com isso acalmou um possível movimento de revolta para a retomada do regime imperial. Ocupava uma posição de destaque no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Magé, uma cidade agrícola, pressentiu as possíveis mudanças que haveriam na economia do país com a abolição da escravatura. Incentivou a implantação em seu solo de diversificadas indústrias, principalmente a de tecelagem. Nessa época, Magé era um grande polo têxtil, com o funcionamento da primeira fábrica da província do Rio de Janeiro, Fábrica de Santo Aleixo, e a Fábrica Andorinhas, que teve o início da construção em 1890. Em 15 de fevereiro de 1892, a Câmara Municipal da cidade de Magé concedeu ao inglês Herbert Taylor a permissão de fundar a Companhia Fábrica da Fiação de Tecidos Industrial Magense, transformada em Itatiaia em 1956, a concessão de um terreno no Largo do Rócio Pequeno, para a conclusão das obras. A guarnição da armada era pequena, pois em Magé os revoltosos da marinha não foram hostis à população. Isso era o que se ouvia por todos os cidadãos com quem conversei. Narra o correspondente do Jornal do Brasil. O sol que raiou no levante no dia 21 de fevereiro de 1894, veio iluminar ainda um vasto campo de guerra, onde pais, filhos, irmãos e parentes se enfrentaram, uns ao influxo impatriótico de um governo sanguinário, outros pelo heroísmo, e que procuravam, à custa da própria vida, reivindicar a sua liberdade e os direitos confiscados de seus concidadãos. O fato de existir somente uma base em terra no estado do Rio de Janeiro, que ficava em Magé, contribuiu para que a armada se estabelecesse no município. Por isso, foi preciso uma intervenção das tropas do governo do Marechal Floriano, para desalojá-la. Um outro ponto importante para a invasão das tropas do governo, foi o impedimento do desenvolvimento da nova capital do estado do Rio de Janeiro em Teresópolis, criada em 31 de janeiro de 1893, por causa do bloqueio da subida da serra pela armada que dominava Magé. Havia também a preocupação do exército em defender a fábrica de pólvora, localizada no município de Magé, e a soltura do juiz e do promotor público. Devido ao bombardeio de Niterói e o impedimento da implantação da nova capital Teresópolis, a sede do governo foi transferida para a cidade de Petrópolis, na Serra, fora do alcance dos canhões da Marinha. Na interpretação de Joaquim Nabuco, na obra A Intervenção Estrangeira durante a Revolta de 1893, foi um dos principais elementos para a vitória do governo do Marechal Floriano. Os países estrangeiros reagiram contra a armada no bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, pois poderiam atingir as suas embaixadas.
Com isso, Floriano Peixoto ganhou tempo para se armar e providenciou a compra nos Estados Unidos de navios de guerra para combater os revoltosos da Armada e também contratar os mercenários americanos, dito pelo Joaquim Nabuco, como os piores filibusteiros. O governo, reconhecendo a situação de caos, determinou a saída da armada do município de Magé, e para este ofício organizou uma expedição, composta de contingentes do 1º Regimento de Cavalaria do Exército, 10º Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional do Distrito Federal e Regimento Policial do Estado, sob o comando do ilustre Coronel Manuel Joaquim Godolphin. Quem era esse coronel? Em 2 episódios na Proclamação da República, o primeiro-ministro do Império, Visconde de Ouro Preto, ordenou ao ajudante-general Floriano Peixoto a prisão do capitão Godolphin. O capitão circulava com seus 8 soldados, junto com o movimento republicano. Essas ordens não foram cumpridas. Como isso, mostra que o militar Manuel Joaquim Godolphin era conhecido de Floriano Peixoto. Tanto o 1º Regimento de Cavalaria como o 10º Regimento de Infantaria, enviado a Magé, participaram do golpe militar de 15 de novembro de 1889. O 10º Regimento havia sido enviado pelo primeiro-ministro do Império para barrar os cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, mas acabou aderindo ao movimento republicano. O exército, não sabendo da logística da marinha utilizada em Magé, enviou 1.200 homens sob o comando do coronel Manuel Joaquim Godolphin, para desalojar a força rebelde. Narra o repórter Tancrelino Leitão do Jornal do Brasil. Godolphin receava encontrar em Magé um contingente revoltoso muito forte e numeroso, e a ele parecia talvez insuficiente a tropa que trazia e tratou de juntar toda a gente que encontrava em sua passagem, principalmente, os mercenários, e para isso conseguiu com mais facilidade, ao lado do rigor, da ameaça, empregava a promessa de saque da cidade. Assim o fez, e melhor, o cumpriu. Infelizmente o coronel Manuel Joaquim Godolphin, comandante das tropas legalistas, demonstrou que outros eram os intuitos que o levaram a Magé, que é a estabilidade da lei e das garantias que a ela cerca e com os quais defende e protege a vida, a honra e a propriedade do cidadão nunca o preocupou. No Largo do Portela, as forças aguardaram ordens, que já esperavam, como fui informado por pessoas da localidade e como se deduz da sequência dos fatos. Em meados de fevereiro de 1894, tropas de Floriano convergiam para Magé, para desalojar os revoltosos. Uma parte do contingente veio pelos trilhos da Grão-Pará, procedente de Correias e Cascatinha, onde o governador passou a comandar o estado, ao que se juntaram cerca de 100 voluntários embarcados em Petrópolis. Dali seguiram viagem no dia 18, para as proximidades de Raiz da Serra, onde se juntaram as tropas sob o comando do coronel Godolphin, vindas do Rio de Janeiro pela linha do norte. No dia 21, por fim, marcharam para Magé. Eram partes da estratégia do ataque final que se desencadeariam algumas semanas depois. Centenas de famílias deixaram a cidade, ante a aproximação das forças do governo, havendo quase que um êxodo geral. No dia 21, bem cedo, entrava em Magé, o popular Demétrio, enfermeiro da Santa Casa local, galopando um cavalo, e aconselhando a população a abandonar a cidade, pois ele vira, à altura do distrito da Estrela, fortes contingentes de cavalaria e infantaria, convergido para Magé. Eram cerca de 8 horas da manhã, quando pela Rua do Cemitério, que acompanha o lado direito da igreja e vai sair na Rua da Matriz, surgiam os soldados da República para restabelecer o domínio da lei, em nome da qual vinham agir e operar.
Foi então que 6 praças do Batalhão Patriótico da Marinha saíram ao encontro da numerosa força, armados de carabinas deram uma descarga contra as forças do governo, fugindo em seguida. Os soldados legalistas, Floriano, responderam com uma descarga geral e tiveram um momento de indecisão. Prosseguindo na marcha, continuavam a dar tiros em descargas cerradas e repetidas, sem alvo e a esmo. Encontraram, porém, um marinheiro gravemente ferido, que não podendo fugir, abrigara-se por trás da Rua da Matriz, e aí foi morto a tiros e a golpes de sabre, pelos soldados, enquanto a vítima pedia em gritos, água, pelo amor de Deus. Imediatamente, a um sinal do Major Augusto Amorim, da 4ª Brigada de Infantaria da Guarda Nacional da Capital Federal, e por ordem do Coronel Godofin, cornetas e clarins das 2 armas de que se compunham deram um tempo o terrível toque de saque e degolar. Logo, Magé foi transformada em cenário de acontecimentos lamentáveis. Houve de tudo, crimes hediondos, impunidade, repressão ao cotidiano de seus moradores, incêndios criminosos, saques a residências e a casas comerciais, estupros, mandos e desmandos, depurações de bens públicos e particulares, excesso de crueldade, embargos, destruição literária e artística, dilapidação de bens, saques e roubos de suas igrejas e capelas, destruição nos campos, nos portos e na cidade. A vertigem econômica, política, social e histórica do período foi tal que o Jornal do Brasil, numa série de reportagens, intitulou o Holocausto como Os Horrores de Magé, que marcaram e marcam a população da cidade até nossos dias. A cidade acha-se muito abatida, pelas perdas e torturas por que passou, com a estada das forças do governo. Importantes casas comerciais ficaram completamente destruídas, existindo apenas hoje os seus vastos armazéns vazios, com a carcaça das armações deterioradas por incríveis danificações. Num dos conflitos, os soldados do Coronel Godofin prenderam Juca Camilo, Alexandre Carangueiro e Antônio Forreu Muniz, que combateram heroicamente nas ruas da cidade. Os soldados do exército, desejando fazê-los pagar a audácia da resistência, mandaram que cavassem as próprias sepulturas e quando estas ficaram prontas, mataram os 3 cujos corpos foram cobertos de terra quando ainda estavam agonizantes. Os revoltosos invasores repetiram muitas vezes a sanguinária proeza. Em vários pontos do município, muitos magenses foram enterrados ainda vivos. Os soldados do Coronel Godofin foram à Santa Casa de Magé e retiraram os feridos dos leitos e os fuzilaram. Quando os soldados se entregavam à pilhagem desenfreada, durante todo o tempo de seu comando, o Coronel Godofin contemplava os destroços a que era reduzida as propriedades dos cidadãos, o pesar e a aflição destes, e como jactando do que ordenara, dizendo com a convicção de quem estivesse cumprindo uma ordem: eu vim destruir Magé, essa é a minha missão. Outro trecho da série de reportagens, narrado pelo repórter do Jornal do Brasil que esteve em Magé denunciando as atrocidades, causou o fechamento do jornal e o seu diretor Rui Barbosa, ameaçado e procurado vivo ou morto. Jornal Francês Le Monde Illustré, de 24 de fevereiro de 1894, publicou a guerra entre a Marinha e o Exército Brasileiro, 3 dias depois da invasão de Magé. A invasão deixou uma viuvez danada na cidade, houve pelo menos 100 mortos,
relembra um dos mais apaixonados filhos de Magé, o pesquisador e ex-vereador Alcebiades Teixeira, o saudoso velho Bibi, que tinha 82 anos em 1993, que contava a história dos horrores de Magé, como se tivesse presenciado na semana passada. Essa história foi obtida em 1987 por Dario Navarro, que logo se apaixonou pela cidade. Logo, foi fundado a entidade Pro Memória de Magé. O padre José Luiz Montizano conta que a invasão do exército não poupou nem mesmo os livros tombos das igrejas, destruindo boa parte da história de Magé. A Companhia de Fiação e Tecidos Magense só não foi totalmente destruída pelo exército, porque o alemão Adam Blumer, sucessor do inglês Herbert Taylor, içou a bandeira do seu país, Alemanha, e os soldados ficaram com receio de começar um conflito internacional. Na época em que o coronel Godolphin atacava Magé, os navios comprados por Floriano Peixoto, tripulados com brasileiros e mercenários americanos, retomaram os fortes do Rio de Janeiro. Com a tomada dos fortes, foi colocado entre o Forte Santa Cruz, Niterói, e São João, Rio de Janeiro, uma corrente de 1.600 metros, que dificultava a entrada dos navios da Armada Rebelada, começando os bombardeios dos fortes, impedindo qualquer ajuda aos marinheiros que estavam em terra em Magé. Primeira fábrica de doces enlatados de Valentim Martins de Oliveira, inaugurada em 1890, também foi destruída pelos soldados do coronel Godolphin. Posteriormente, foi adquirida pelo capitalista Manuel Lebrão, que tinha em 1917, uma fabriqueta de doces em Piedade Magé. Era o início da Fábrica Colombo. Havia dois vultos magenses no governo de Floriano, o ministro do Superior Tribunal Militar, Marechal Bernardo Vasquez, e o jornalista e superintendente-geral de imigração, o deputado federal Alcindo Guanabara. Houve depredações também na casa da dona Luísa Vasquez, irmã do Marechal Bernardo Vasquez, que residia em Magé. Em março de 1894, a revolta da Armada havia sido sufocada. O Marechal Floriano Peixoto tornou-se o homem forte da República e baluarte de seus ideais. Governou até novembro de 1894 e passou o cargo a Prudente de Moraes, que se tornou o primeiro presidente civil do país. Oficiais e marinheiros envolvidos na revolta da Armada, acossados em Magé pelos soldados legalistas do exército, refugiam-se em matas em busca de abrigo em um local da cidade de Teresópolis, que ficou conhecido como Vale da Revolta. O jornal do governo de Floriano, O País, não teve correspondente em Magé, publicou os acontecimentos totalmente diferente do Jornal do Brasil. Sobre esse importante feito de armas, eis o telegrama enviado da Estrela ao Comando Superior da Guarda Nacional do Distrito Federal pelo bravo comandante do 10º Batalhão de Infantaria da Heróica Milícia. Estrela, 22. Com a força da cavalaria ao comando do coronel Godolphin, marchou daqui uma companhia da 10º Batalhão da Guarda Nacional para Magé em expedição urgente. O resultado foi satisfatório, pois tomou posse da praça, infelizmente com perdas de algumas vidas e alguns feridos. Infelizmente não foi só Magé a vítima da insanidade do ditador Marechal Floriano Peixoto e seus partidários. O assunto Horrores de Magé, mencionado no documentário, é fato real, aconteceu, mas tais horrores não foram exclusividade de Magé, cuja chaga ainda sangra. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também passaram por situação semelhante. Magé é uma importante cidade brasileira. Ao tempo de Brasil Colônia, em 1802, foi cabeça de coroa, em 1810 baronato, em 1811 foi elevada a viscondato, no Império foi cidade modelo. Veio a República,
foi palco de horrores, no decorrer da revolta da Armada, onde as forças dos almirantes Custódio de Melo e Saldanha da Gama e seus oponentes, o Exército, impuseram o terror do saque, do assassinato e destruição. Qual o motivo? Em Magé havia fartura e riqueza, em virtude de muito trabalho e dedicação de seus fundadores, descendentes e habitantes. Não podemos abrir mão das vidas e dos bens que Magé pagou para a transição do sistema de governo, do Império para a República, afirma o psicólogo argentino naturalizado brasileiro Dario Navarro, que liderava o projeto É Possível o Resgate Histórico. Feliz o povo cuja história se lê com aborrecimento. Montesquieu. Conforme o texto, extraído do livro Os Horrores de Magé. Carta encaminhada pela Sociedade Magiense ao Excelentíssimo Senhor Dr. Itamar Franco, Presidente da República Federativa do Brasil, solicitando a conversão da dívida histórica causada pela destruição do município de Magé nos anos de novembro de 1893 a março de 1894, no episódio da Revolta da Armada. Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em razão da necessidade de resgatar a Magé, município do estado do Rio de Janeiro, parte significativa do que perdeu, por ocasião da transição da monarquia para a república. Nos idos de novembro de 1893, forças da Marinha, a mando do almirante Custódio José de Melo e almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, levantadas contra o poder da República, invadiram primeiro Paquetá e depois todo o recôncavo da Guanabara, pertencente ao território de Magé, embargando o tráfego de barcas e víveres para a capital e centro do Rio de Janeiro, proibindo a pesca e impondo condições, tanto aos pescadores, como aos moradores. Logo, entraram pelo Porto da Piedade, sito a 6 quilômetros do centro da cidade, invadindo-a, e se impondo também aos pescadores e moradores, em prejuízo da economia e da vida de Magé, envolvendo o município na conspiração pró-monarquia, e afetando a vida institucional e o povo magiense, aos olhos do poder central. As forças de ocupação permaneceram em um mando e desmando de vidas e bens neste município, até fevereiro de 1894, quando o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, ordenou desalojar os insurretos e desbloquear o recôncavo, colocando as forças legalistas sob o comando do coronel Manuel Joaquim Godolphin, a fim de restabelecer a ordem e as instituições, resguardando as vidas e os bens do município de Magé. Ao contrário, o comandante e as tropas leais ao governo, com a desculpa de resgatar o município das mãos dos revoltosos que estavam nele entrincheirados, em nome do presidente, invadiram Magé sob o toque de saque e degola, implantando o terror, saqueando o comércio e residências, estuprando mulheres e violando donzelas. A sociedade civil vem se mobilizando desde 1990 no esclarecimento desses fatos históricos, ocorridos entre 1893 e 1894, entre a Marinha e o Exército, ou monarquistas e republicanos, quando nosso município foi fruto de bárbara devassa. Magé, há 100 anos atrás tinha tudo, era um florescente município fluminense, foi destruído pelas forças armadas e condenado a 100 anos de fome, pobreza e estagnação. No paradoxo da história, com o plebiscito passado, Magé novamente ficou na encruzilhada, monarquia ou república, venceu a república.
nós, há 100 anos atrás, pagamos com vidas e bens essa transição institucional, da qual hoje fazemos uso.